Antes de continuar, esse vídeo do Speed Race, que editei 2 vezes, eu ainda repostei ele por causa dos vídeos de animação. Pois é, eu recebi direitos autorais por causa dele. E as animações, elas nem estavam inteiras. Era apenas trechos cortados, para mostrar claramente o meu ponto de vista sobre o vídeo, poxa. E agora eu estou repostando o vídeo pela 3ª vez. Antes que me perguntem, sim, eu disputei pelo vídeo. Pois não só tinha editado os vídeos de animação, como eu também coloquei filtros nele. E quando eu fui olhar o meu YouTube Shorts para ver como é que estava indo a disputa, minhas disputas foram rejeitadas. E a principal razão do porquê que eu tinha trazido as animações para o meu vídeo é para mostrar para as pessoas a animação, pois eu sei que muitas não conhecem, por ser um desenho antigo. A pessoa ou a empresa que me deu direitos autorais está de parabéns. Eu não vou mais mostrar as animações no meu vídeo, tá? E bom, eu vim aqui mesmo para dizer do porquê de eu ter removido esse vídeo pela 2ª vez. Obrigada pela atenção e fique com o vídeo. Speed Race, conhecido como Match Go 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 no Japão, é uma série de mangá e anime dos anos 60, criado por Tatsuo Yoshida, sobre corrida de automóveis. Speed é um jovem audaz, piloto de corrida de 18 anos que dirige o carro Match 5, criado pelo seu pai, e vive diversas aventuras dentro e fora das corridas. Speed Race é autista, e as provas são um forte interesse por carros e corridas. No filme de Speed Race, foi mostrado um pouquinho de sua infância. Na escola, em uma das cenas, Speed imagina que é um piloto de corrida e desenha no seu caderno corridas e carros batendo. Ele fica tão focado que ele perde a noção do tempo. Speed é de uma época que se tinha muito pouco conhecimento na medicina. Era comum os professores e os médicos falarem que pessoas que tinham comportamentos diferentes são desatentas, desligadas e etc. No episódio chamado O Carro Mais Rápido da Terra, Speed fica apaixonado pelo carro GRX, que ultrapassa o limite da velocidade. Speed ficou tão focado no carro que quando ele consegue dirigir, ele perde o controle de tudo e sua vista embaça e ele desmaia ao volante, com o carro ligado em alta velocidade. E quando o Speed é resgatado, ele é levado para casa e recebe um tratamento de choque do seu pai. E como o Speed era ingênuo, ele não entende do porquê que seu pai está fazendo isso com ele. E ele se sente mais fissurado em querer dirigir mais o GRX. Nos treinos, Speed se sente muito inútil em não conseguir ultrapassar o GRX. E quando a corrida acaba, a dona do carro fala com Speed e ela tenta convencer ele a dirigir o GRX. O Speed logo associa o GRX como uma coisa ruim, o chamando de monstro. E a pior parte, sequestraram o Speed em um helicóptero
e depois o levaram até o GRX, que já estava consertado. Eles então incentivam o Speed a entrar dentro do carro, e quando ele faz isso, logo ele é drogado. E eles fazem o Speed correr com o carro, mesmo estando drogado. O pai de Speed salva ele novamente. E de uma forma bruta, ele joga o Speed no chão, para ver se o Speed acorda do transe causado pela droga. E eles o levam para casa. Mas enquanto eu estava indo para casa, o Speed sente muita sede. Isso porque essa droga, o gás V, ele causa sede na pessoa. E quando a pessoa bebe água, a droga causa um efeito colateral, onde a pessoa ela sente medo profundo por qualquer tipo de velocidade. O pobre Speed foi vítima de abuso emocional. Abusaram da sua boa vontade e ainda o drogaram, sem o seu consentimento. Um detalhe muito interessante que eu esqueci de mencionar é que Speed foi levado ao neurologista para tratar dessa droga que deram para ele. E lá descobriram que ele foi drogado e diagnosticado com autismo. E como eu disse anteriormente, não havia muitas informações sobre o autismo na época de Speed, que era a época dos anos 70. E a parte muito triste é que muitas condições eram vistas como doença naquela época. E o neurologista acabou de transferir o Speed para uma avaliação psiquiátrica. Muito triste com a notícia, Will Pops ele esconde a verdade sobre o autismo de Speed, e ele apenas fala do gás que o Speed inalou. O Pops é o único que sabe que o Speed é autista, e ele esconde isso para proteger seu filho, pois ele sabe que o mundo é cruel, e se souberem, vão tentar invalidá-lo de tudo. E o Pops ele não quer isso pro seu filho, já que Speed é um rapaz muito inteligente. Quando Speed era criança, ele sofria muito bullying, mas ao mesmo tempo ele batia nos meninos que faziam bullying com ele. Ele aprendeu a se defender por causa de seu pai, que desde novinho o colocou em uma escola de defesa pessoal. De tanto sofrer bullying, Speed acabou se isolando. Seu estado mental acabou piorando, pois as crianças maldosas roubavam suas coisas e ainda machucavam Speed. E de tanto bullying, Speed acabou ficando agressivo, apático. As crianças que faziam bullying com ele acabava as machucando de volta e pegando suas coisas de volta, e as coisas delas como vingança. Muito preocupados com os comportamentos agressivos de Speed, a escola chamou seus pais. Speed foi questionado. O mesmo tentou mentir, mas vendo que sua mentira não ia durar, ele teve uma explosão de raiva e choro. Até tentaram revistar a mochila dele, mas só que ele acabou não deixando. Vendo que Speed não estava bem, ele foi levado a um psicólogo, que avaliou e examinou Speed. Em seu diagnóstico, ele acabou diagnosticando Speed com sociopatia. A prova de que Speed é um sociopata autista é que ele nunca anda sozinho. Sua família está sempre junto dele para orientá-lo e ajudá-lo. E também se cientificarem de que Speed está tomando direitinho os remédios para não ter as crises. A prova de que Speed sofre de sociopatia tá no episódio O Piloto Desesperado. Em uma cena, Trix está no helicóptero e ela fala para o Speed sobre um piloto que está com uma irmã doente e que ele precisa ganhar a corrida para conseguir o dinheiro para pagar o tratamento da irmã. E ela pede para o Speed deixar ele ganhar a corrida para conseguir o dinheiro.
Chateado, o Speed fala que não seria justo deixá-lo ganhar. A Trix estava insistindo, então Speed a coloca no mudo, pisa no acelerador e ganha a corrida. E para sua surpresa, o abacaxi, que deveria estar em seu carro para ele poder ganhar a corrida, não estava. E na verdade o abacaxi estava no carro do participante, que precisava do dinheiro. A cabeça de Speed dá um nó e ele fica muito confuso. E ele demonstra um enorme esforço para se colocar no lugar da menina que está doente. E quando ele finalmente consegue se colocar no lugar da menina, a Trix explica para ele que pediu pro Zequinha pegar o abacaxi. E o Speed fala: tudo bem, Trixie, eu entendo que você fez isso por uma boa causa. Outra prova de que Speed sofre com a sociopatia tá no episódio A Mais Perigosa Corrida. Em uma cena, Spark, o irmão mais novo de Speed, pede para que ele não entre na corrida. E ele explica que é muito perigoso. Speed não entende e acaba retrucando. Speed ficou muito irritado. Em sua cabeça, ele pensou que o Spark estivesse lhe botando medo. Muito irritado, Speed pega o irmão de 12 anos pela gola e o joga no chão. Muito triste, Spark vai embora. E Trixie, muito triste, fala: ele só queria o melhor para você, Speed. Speed novamente não entende o real perigo da corrida e vai embora. E como Speed tá fazendo o tratamento da sociopatia, ele sentiu mais com facilidade a falta de Spark. Quando ele pegou no pesado ao consertar seu carro. Em outra cena na corrida, Speed reflete sobre tudo que aconteceu e ele fica muito arrependido de ter brigado com o Spark. Em seu pensamento, ele até queria que o Spark ficasse com ele. Sua consciência pesa tanto que Speed quase que sofre um acidente quando é resgatado pela Trix e o Spark. Speed e o Spark se desculpam, mas mesmo assim o Speed está com consciência muito pesada e decide então ajudar seu irmão no conserto do carro. Mesmo o Spark e a Trixie falando que é para ele descansar. Vendo que o Speed estava com consciência pesada, o Spark tranquiliza ele. E o Speed fica tranquilizado. Esse foi o lado oculto de Speed Race. Muito obrigada e até a próxima.